Boa noite a todos. Boa noite, Ives, Shirley. Uma alegria novamente estar aqui com vocês nessa sala de aula, né? Nessa sala onde a gente discute, conversa e aprende um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. E eu queria incentivar vocês a fazerem perguntas, porque esse estudo ele é diferenciado das palestras, dos grupos de estudo que existem na casa, exatamente por causa dessa possibilidade de eu esclarecer as minhas dúvidas. E a doutrina espírita, ela esclarece um tanto de dúvidas, que são dúvidas assim, que têm acompanhado a humanidade ao longo dos séculos. Então, através da ciência e da filosofia espírita, a gente aprendeu nesses últimos 150 anos, com a ajuda de médiuns e de espíritos evoluídos, respostas às questões que vêm sendo feitas pela humanidade há milhares de anos. Então, é a oportunidade da gente esclarecer algumas dúvidas. Não percam essa oportunidade, né? E é bom que os amigos que estão assistindo pela internet acabam aproveitando também essa oportunidade. E a preferência é sempre para as perguntas de vocês da noite de hoje. E é importante escrever exatamente para que a gente possa ler a pergunta, gravar e ser transmitido pela internet. Então vamos começar com o Ives. Ives, boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Shirley. Boa noite a todos. Sempre bom estar aqui. A primeira pergunta que nos chega é a seguinte: suprimir a mediunidade é um erro? Pode acarretar problemas no plano terrestre e posteriormente no plano espiritual? Depende. Se é um médium com compromisso, primeiro a gente tem que aqui avaliar o que você está querendo dizer com suprimir. Suprimir seria não dar a devida importância, tá certo? Porque não tem como você abafar aquilo ali por vontade própria. Tem como você ignorar. Assim como você é uma pessoa inteligente, ignora a sua inteligência, o seu potencial não estudando. Então, se a gente for entender suprimir por esse aspecto, é perfeitamente possível. Agora, se nós formos entender suprimir como sendo bloquear a mediunidade, também é possível, mas se vai gerar compromisso ou não, depende do comprometimento do médium, do compromisso espiritual assumido pelo médium. Porque se ele é um médium que assumiu compromissos dentro da tarefa mediúnica, na sua existência terrestre, ele tentar negar isso é fugir ao dever. E toda vez que você foge ao dever, que você foge a algo que foi programado para você, invariavelmente você começa a acarretar compromissos espirituais, já que aquilo você mesmo assumiu no plano espiritual. Agora, existem situações outras, quando a própria espiritualidade, para o bem do médium, bloqueia determinada faculdade mediúnica. Chico Xavier, a mediunidade dele era tão aflorada, que ele tinha uma faculdade mediúnica, que só de ele conversar com a pessoa, tocar nela, ele já conseguia prever do que a pessoa iria desencarnar, né? Mas aproximadamente a data que ela iria desencarnar, ele já visualizava tudo isso numa simples conversa, e isso o perturbava, isso o gerava certas angústias. Emmanuel, percebendo que aquela faculdade não teria nenhum propósito para aquele momento, bloqueou dentro dos mecanismos psíquicos ali envolvendo a glândula pineal, a hipófise, e bloqueou aquele recurso, aquela faculdade. Então, nesses casos, a espiritualidade, percebendo, né, que será fator de perturbação, pode sim, perfeitamente possível, ser suprimida ou ser interrompida para um outro momento, quando o médium terá maior capacidade de desenvolver aquele potencial mediúnico sem perturbação.
Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? No dia de hoje, para aprendermos mais um pouquinho. E a pergunta que nos chega é a seguinte: Sérgio, o Sérgio não está, então somos nós. Você sempre disse que nossa aparência continuará a mesma no plano espiritual. Gostaria de saber qual a aparência de que época. Hoje estamos com boa aparência, porém pode surgir imprevistos que mutilam, acidentes com fogo, doenças, amputações, etc. E chegamos lá mutilados ou com boa aparência, lembrando ainda que estes imprevistos poderão ser bem antes da desencarnação. Obrigado. Bom, é uma pergunta muito interessante e o que a gente entende, o que a espiritualidade tem dito para nós, é que, na verdade, nós conservamos a aparência da última encarnação. Entretanto, à medida que o espírito vai tomando conhecimento das suas vidas anteriores, e que ele vai adquirindo o seu equilíbrio e o seu domínio mental, ele vai oportunizar a possibilidade de manter o seu corpo espiritual com a aparência de vidas anteriores. Isso foi nos dado como exemplo mesmo, bem próximo da gente, através de Emmanuel, né? Emmanuel, ele teve outras encarnações depois da última de senador romano, né? De quando ele foi senador romano, ele teve outras reencarnações posteriores. Mas ele preferia manter o seu corpo espiritual com a aparência que ele teve nessa encarnação como senador romano, porque foi uma reencarnação marcante para ele, né? Foi uma reencarnação em que ele teve um aprendizado muito profundo acerca das questões morais e principalmente o encontro com Cristo, né? Foi nessa oportunidade dessa reencarnação como senador romano que ele encontrou com Cristo, né? Então ele preferia manter essa aparência. É claro que a criatura que desencarna, por exemplo, num acidente, num incêndio, né, que ela está toda queimada, o que acontece no corpo físico, ele vai impressionar, vamos dizer assim, ele vai ter um molde no corpo perispiritual também. Assim como quando nós envenenamos o nosso corpo espiritual através das nossas ondas mentais, esse corpo espiritual vai impressionar o corpo físico, vai mandar para o corpo físico toda aquela carga de energia que nós estamos depositando no corpo espiritual. Então, a pessoa que desencarna nessa situação, ela pode, por um período de tempo, ter o seu perispírito deformado. Pode. Mas isso não quer dizer que ela fique assim por tempo indeterminado, ou mesmo até que a próxima encarnação chegue. Tá certo? Isso é uma situação temporária. Depende muito do espírito. Assim também como a criatura que está desencarnada, se ela persiste no desequilíbrio e aprofunda esse desequilíbrio, ela pode perder a sua forma espiritual humana. Ela pode perder a forma humana. Nós vemos isso no livro Libertação. Muitas criaturas com um circuito mental tão fechado nos vícios morais, no egoísmo, no ódio, no rancor, alimentando esses venenos da alma, que essas criaturas vão perdendo a forma humana e vão se transformando muitas vezes em ovoides.
né? Então, o mundo espiritual, ele proporciona à mente tanto a felicitação de um progresso, de um equilíbrio, como também permite àquele que pretende se estacionar e que ainda quer insistir numa posição infeliz, que assim ele o fique pelo tempo que ele achar que deve, né? Então, a providência divina nos respeita muito nesse sentido. Pergunta muito interessante que chega aqui é a seguinte: espiritualmente, como fica a situação das pessoas envolvidas na criogenia, congelamento? Criogenia é aquele que a pessoa desencarna, né, morre e deixa o corpo dele ser congelado, esperando a ciência evoluir para poder recuperar o corpo, né, depois de um processo, para ele voltar à vida. Então o corpo fica lá congelado numa geladeira em baixa temperatura, algumas vezes congela só o cérebro, só a parte de cima, e o resto do corpo não utiliza, né? É mais barato congelar só a cabeça, congelar o corpo inteiro é mais caro. Como é que fica a situação espiritual, né, desses espíritos? A resposta é simples. O que a doutrina nos ensina é que a situação do espírito após o desencarne depende da sua evolução, do seu aprimoramento espiritual, do seu nível intelecto-moral, sendo o moral mais importante do que o intelecto. Agora, quando há o desencarne, principalmente a relação do espírito com o corpo que fica, vai depender de várias qualidades morais, principalmente uma que chama desapego. Principalmente o desapego, porque aquele que é apegado às coisas é aquele espírito que mais sofre. Porque há um desapego maior do que desapegar do meu próprio corpo, desapegar das pessoas que eu gosto, desapegar da minha casa, desapegar da minha família. O próprio tanto que André Luiz sofreu quando ele teve que desapegar da esposa dele, teve que ver a esposa dele com outro marido, tanto que ele, mesmo depois de ter aprendido tanto, foi difícil para ele. Então, o desapego é uma virtude que nós temos que desenvolver. Deus nos ensina desde o momento que nós nascemos até o desencarne a desapegar, não é isso? E a gente insiste em apegar as coisas. Bom, agora imagine uma pessoa que procura uma prática dessa. Primeiro, será que ele é espiritualista? Ele não acredita em nada depois da vida, porque ele quer conservar o corpo dele. Provavelmente é um profundo materialista. E será que ele é apegado ao corpo dele? Então, assim, fazendo uma extrapolação, o espírito que procura esse tipo de coisa, provavelmente ele vai sofrer muito, porque ele não desenvolveu a espiritualização, a espiritualidade, o desapego, ele não tinha crença em outra vida. A primeira coisa que ele vai sofrer é uma profunda desilusão. Ele vai chegar do lado de lá e vai se desiludir, porque ele acreditava que a morte era o fim, né? Que o corpo é que estava a origem da vida. E ele vai perceber. Então, ele vai ter que repensar tudo, rever tudo. Então, fazendo uma extrapolação, por causa da decisão desse espírito, provavelmente ele vai sofrer muito quando se encontrar no plano espiritual, porque nada daquilo que ele acreditava, daquilo que ele pensava, era a situação verdadeira. Bom, só fazendo uma colocação aqui, quando o Jomar falou de desapego, a gente tem que tomar cuidado para não confundir desapego com frieza, né, Jomar? Porque muita gente acha que é desapegado, mas é fria, é indiferente. Isso aí não tem nada a ver com desapego.
Isso aí está precisando trabalhar os sentimentos. O desapego não é a ausência de sentimentos. O desapego não é a ausência de envolvimento com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente gosta. O desapego é uma outra coisa. O desapego é saber abrir mão com sabedoria. Vamos dizer assim. Agora... Já que você está comentando, desculpa, aí eu vou ter que comentar, lembrei de uma historinha, eu já contei ela aqui, mas vou ter que contar. E desapego também não é pobreza não, tá? Desapego não é ter nada não, porque tem muito rico, cheio de bens, que tem o desapego, e tem gente que não tem nada e é muito apegado ao pouquinho que tem. Então é aquela historinha, eu já contei para vocês, do cara desapegado, tinha uma túnica só. Não, eu acho que eu já contei ela aqui. A história é o seguinte, era um cara que se colocava como desapegado e tinha só uma roupa, uma túnica só. E aí ele descobriu que tinha um cara que era mais desapegado do mundo. Aí ele foi conhecer esse cara. Chegou lá, a pessoa morava num palácio com um jardim enorme e estava lá ensinando as outras pessoas. E ele falou, mas como que essa pessoa pode ser desapegada? Tem um palácio, tem um tanto de criado, um criado me recebeu. Aí o criado recebeu ele, levou ele lá, falou, está ensinando lá no jardim, você deixa a sua túnica aqui, veste essa roupa, vai lá que você vai poder assistir. Aí ele foi, pegou, vestiu, né? E está lá ouvindo a pessoa falar. Aí de repente chega o criado correndo, o palácio está pegando fogo, está pegando fogo. E o cara continuou na maior tranquilidade ensinando. E o cara que tinha só uma túnica saiu desesperado correndo, minha túnica está pegando fogo. Então não é a quantidade de coisas, mas é exatamente o sentimento profundo, que não quer dizer frieza. Desculpa. É exatamente isso. Vamos à pergunta. Boa noite. Meus últimos relacionamentos foram muito conturbados. Engraçado, chega muita pergunta de relacionamento para mim, eu acho que eu vou virar consultor afetivo. Meus últimos relacionamentos foram muito conturbados. O último teve agressão, ciúme. Resolvi ficar sozinha e há quase 4 anos não tenho mais nenhum companheiro. Tenho 2 filhos e resolvi criá-los sozinha. Estou certa ou estou sendo egoísta? Bom, primeiramente que jamais a sensatez vai dizer para ninguém se está certo ou está errado. O que a gente pode fazer é aquilo que nos cabe no sentido de um aconselhamento, a fim de que você possa tirar suas próprias conclusões. Mas jamais vir com nada formatado, porque isso aí soa muito leviano. Mas o que acontece? Não, é opção. Não quer dizer que você é egoísta pelo fato que você optou em ter uma vida a sós, mesmo porque não é uma vida só. Você tem 2 filhos, como você bem disse, e dedica o seu amor a eles. Então, não é estar sozinho, não significa ser egoísta. Pode até significar, mas não é uma regra geral. Porque tem muita gente que opta em ficar sozinho, mas é uma solidão sempre acompanhada. Eu não sei se vocês me entendem, né? Como se diz, tem até um ditado, solteiro sim, sozinho nunca. Como é que é? Tem um ditado assim. Solteiro sim, sozinho nunca. Aí é egoísmo. Porque aí você passa a utilizar o seu semelhante como um objeto para o atendimento das suas necessidades. Então isso é narcisismo, isso daí é egoísmo. Então não é porque você está sozinho que significa que você é egoísta, mas pode representar sim você ser egoísta. Então aqui não se culpe pelo fato de você estar pensando que está seguindo um caminho egoísta, porque tem muita gente que prefere sofrer num relacionamento e tem um horror da solidão, tem um horror de ficar sozinho e opta às vezes por carência afetiva a se submeter a qualquer coisa, e com isso jamais é uma pessoa feliz, realizada no plano afetivo.
Então, o desapego entra muito nessa questão aqui também, né? Nós procurarmos nos preencher através do alto amor. Jesus, ele já passou a receita para a humanidade, é amar ao próximo, mas como a ti mesmo. Ou seja, ele manda você direcionar o sentimento ao próximo, mas primeiramente partindo de um alto amor. Então o alto amor é a base de tudo, e alto amor não tem nada a ver com egoísmo, né? Alto amor quer dizer autovalorização de si mesmo, reconhecimento das suas potencialidades, né? Capacidade de se doar. Então tudo isso é alto amor, não quer dizer egoísmo não, né? E estar sozinho muitas vezes é importante a fim de que nós possamos fazer uma reavaliação, porque se a gente está vindo de relacionamento em relacionamento conturbado, a gente tem que parar e pensar como é que anda o meu mundo interior. Porque se a gente acredita que tudo é lei de atração, de sintonia, de correspondência, espera aí, o que eu estou precisando corrigir na minha postura para passar a atrair relacionamentos saudáveis? Então é nesse momento em que a gente reconhece a importância de se sentir bem sozinho. Porque quando a gente se sente bem sozinho, o nosso astral muda e a gente começa a atrair correspondentes àquela mudança nossa. Eu costumo dar um exemplo aqui, vocês já devem estar até careca de escutar, que é a questão da pessoa que está ali solteira, querendo arrumar um companheiro, Jomar. E aí não arruma de jeito nenhum. Por quê? Está carente, a energia está lá embaixo, a vibração oscilando. Então não arruma de jeito nenhum. Aí vai, por misericórdia divina, arruma alguém, né? E aí começa a aparecer um monte de pretendente. Depois que arrumou uma pessoa, engraçado isso, né? Não, agora que eu arrumei, não precisa aparecer não, né? Mas é por quê? É porque o astral da pessoa mudou. Então a energia dela se alterou para melhor e ela começou a ser observada por quem até então não observava. Então é tudo questão de intimidade nossa necessitando ser trabalhado. Nós nos sentirmos bem conosco mesmo primeiro, nos aceitar, nos autoamar, a fim de que os nossos relacionamentos possam perdurar e ser também relacionamentos saudáveis. Tem uma outra frase que eu costumo citar, do filósofo Sartre, né, que não é nenhum exemplo de doutrina, mas ele fala essa coisa interessante. Ele fala que quando você está sozinho e sente muito tédio, cuidado, que é sinal que você está numa péssima companhia. A péssima companhia de você mesmo. Então nós temos que nos sentir bem conosco mesmo. Nos sentir bem conosco mesmo. E a partir daí, né, nós começarmos a movimentar um movimento de atrações positivas. Quando os nossos irmãos que estão em forma ovoide, como eles retornam à sua condição humana ou espiritual? Não parece o segmento, né, da pergunta anterior. Vou citar duas situações que a gente já conseguiu vislumbrar nas obras de André Luiz. Uma primeira situação é aquela situação em que os mentores espirituais, né, os espíritos do bem, e que já têm um conhecimento no uso do magnetismo, eles vão resgatar esses espíritos, levando-os para colônias espirituais, onde através do tratamento magnético, da energia magnética, do tratamento da indução mental, eles vão conseguindo fazer com que a criatura lentamente vai resgatando a sua forma perispiritual, a sua última forma perispiritual. Então isso é um tratamento feito no plano espiritual. Isso envolve também
um trabalho com o espírito, um trabalho mental, se conjugam duas forças. A educação espiritual da mente do espírito que está naquela condição e o trabalho magnético que vai atuar sobre o campo magnético do perispírito, sobre o corpo espiritual. Então, isso é uma primeira situação. A segunda situação é o uso da própria reencarnação. Muitas vezes, o condicionamento biológico da matéria física serve de molde para que aquela mente consiga impregnar o seu espírito novamente com a forma humana. Então, às vezes, através da reencarnação, a mente é reeducada a guiar, vamos assim dizer, né, a construção do seu corpo espiritual. Ela é reeducada nesse sentido através da própria reencarnação, porque a biologia ela tem a genética, então ela já tem um projeto condicionado de forma física. E quando você liga o espírito àquele corpo, o seu perispírito vai começando a se moldar àquele corpo que está sendo construído pelo genoma, pelo DNA. Tá? Então é a segunda forma. Muitas vezes, várias destas reencarnações não chegam até ao fim. Muitas vezes são aquelas oportunidades que são interrompidas ao longo da gestação através do aborto, que o espírito vai ter que ir fazendo essa reconstrução lentamente, através de várias oportunidades de ligação com a matéria e a reconstrução do seu perispírito através da forma física. E geralmente o perispírito é que serve de molde para o corpo físico, né? Mas ele também pode funcionar como molde para esses perispíritos que estão deformados. Não sei se eu consegui clarear bem, vocês me ajudem se eu não tiver conseguido. Isso mesmo, perfeitamente. O fenômeno mediúnico também ajuda um pouco, né? Esses espíritos muitas vezes são levados a reuniões mediúnicas, que a presença do médium também ajuda, o perispírito do médium também os ajuda. Boa noite. O que é um espírito completista? Todos somos espíritas completistas? Obrigada. O espírito completista é uma nomenclatura que foi criada nas obras de André Luiz. Se eu não me engano, Missionários da Luz, você lembra qual obra? A cabeça vai falhando, a gente vai ficando velho e não lembra mais qual a obra, mas com certeza André Luiz cria essa ideia de espírito completista. O que é isso? A gente, quando reencarna, não reencarna para fazer piquenique, todo mundo sabe disso, né? Reencarnação é para evolução espiritual. Então existe um projeto, um programa que a gente, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, a gente elabora. Então quem veio aqui veio com um programa, com um projeto, com um planejamento para cumprir nessa vida. Então o espírito completista é aquele que consegue completar o projeto que ele veio fazer aqui. Que ele consegue realizar 100% do pretendido, 100% da evolução moral, intelecto moral que ele pretendeu. Então, André Luiz vem falar que são pouquíssimos, são muito raros os espíritas completistas, né? Infelizmente, a gente conseguir aí 50%, eu acho que já está bom, né? Conseguir o 100% é difícil. E aí pergunta assim, todos somos espíritas completistas? Eu duvido muito, né? Eu duvido muito. Nós espíritas somos os trabalhadores os trabalhadores das últimas horas,
nós geralmente colocamos uma carga pesada para nós mesmos, quer dizer, colocamos um projeto bem ousado para que a gente possa recuperar o tempo perdido nas nossas outras várias reencarnações. Então, para a gente completar a nossa missão, ser um espírito que tem 100% de aproveitamento de uma reencarnação, para chegar lá, essa eu consegui fazer tudo que eu tinha planejado e mais um pouquinho, é difícil, não é fácil não. Mas nós temos uma oportunidade enorme para fazer isso. Por quê? Porque nós temos o conhecimento, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, e o mundo está passando por uma transição planetária. E nessa transição nós temos enormes necessidades. Não só as materiais, da área da saúde, da área da alimentação, etc, 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 que o mundo sempre passou, mas necessidades espirituais. As pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão entrando em pânico, as pessoas não sabem mais o sentido da própria vida. E o Espiritismo é o consolador que vem dar sentido à vida. Então, cada um que entende realmente o que é o Espiritismo, que conseguiu absorver essa mensagem, ele pode ser um consolador, ele pode ser um pacificador, ele pode ser um divulgador dessa mensagem espírita e cristã, evangélica, do amor, caridade, do amor em ação. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter uma excelente oportunidade, talvez não de ser um completista, mas de ser um 90%, 80%, né? Conseguir realizar a nossa parte aí. E com relação a isso que o Jomar está falando aqui, que todos nós estamos aqui altamente compromissados, talvez mais nós ainda, né, que estamos aqui à frente trabalhando, do que aqueles que às vezes frequentam. Porque eu, por exemplo, estou internado nesse hospital há mais de 20 anos, né? Então não ganho alta de jeito nenhum. Então algum problema que precisa ser curado, né? Então assim, às vezes é o compromisso da gente, né? É o remédio que a gente precisa estar sempre buscando para poder se manter. Aí olha o que diz aqui a pergunta. Boa noite. Sempre faço o culto no lar, mas não sei se faço certo. Devo seguir a ordem do Evangelho ou a ordem dos fatores não altero o produto? Nesse caso altera, porque muitas vezes você, no culto do lar, abrindo o Evangelho aleatoriamente, muitas vezes você passa um ano inteiro sem conhecer o Evangelho de cabo a rabo, né? Porque às vezes você tem a mania de abrir aleatoriamente, o Evangelho marca num lugar, assa ali, você só abre ali e acaba não por conhecer o Evangelho na sua extensão, né? Nada contra você abrir o Evangelho ao acaso, mas como nós somos espíritas e temos que conhecer a doutrina que nós postulamos, eu acredito que seguir uma ordem, né, de estudo do Evangelho seria mais interessante. Existem outros livros mais apropriados para que se abra ao acaso. Por exemplo, são livros que dão suporte ao Evangelho no lar, vamos dizer assim, que são os livros da série Fonte Viva, por exemplo, livros extraordinários, né, da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então é o livro Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz, que são livros que podem acompanhar o estudo do Evangelho, sendo eles abertos aleatoriamente. Aí não tem problema nenhum. Mas eu acredito que todos os livros da codificação, eles precisam dessa metodologia, a fim de que a gente possa estudá-los em toda a sua extensão. Então, a título de sugestão, né? Claro. Talvez seja mais interessante se nós seguíssemos uma sequência, sim, no estudo do Evangelho, né?
interessante você sugerir que às vezes as obras subsidiárias que estudam o Evangelho, como o Emmanuel, né, o André Luiz, essas obras que comentam versículos, essas talvez não tivesse a necessidade de ser exatamente na ordem. Seria aquele livro que é aberto, né, e feita a leitura para a necessidade dos presentes, né? Agora, o Evangelho realmente é interessante quando você vai do primeiro até o último capítulo, porque ele foi escrito de forma metodologicamente para melhorar a nossa compreensão, né? Shirley, uma sugestão também, porque no Evangelho, até uma vez por semana tal, mas esses livrinhos que ele sugeriu aqui, que são excelentes, né? Que a gente vê o tanto que Emmanuel realmente conhece do Evangelho. Eu li toda essa coleção, todos esses livros, que eu fazia o seguinte: antes de dormir, isso na época de estudante ainda, antes de dormir, a última coisa que eu fazia era ler uma página desses livros. É uma página só, e né, o João Balbo sempre fala que a gente tem que ter uma preparação para o sono. Então era uma página dessa. Então você lia uma página dessa e ia dormir, e aí eu ia na sequência, né? Cada página discute um versículo pequenininho, é Emmanuel comentando, você lia e ia dormir. Então era excelente, todo mundo pode fazer isso, quer dizer, em sequência antes de dormir, ou talvez na hora de acordar, cada um tem o seu método, antes de começar o seu dia, dá uma lida naquela página. Gasta aí 1 minuto, 1 minuto e meio para ler, eu tenho certeza que aquilo vai fazer um bem extraordinário. Bom, uma última pergunta aqui. Boa noite, meu pai faleceu há 5 meses e já frequento a casa há 7. Aceitei a morte ou o desencarne dele numa boa. Eu era muito próximo dele devido a ele ser separado de minha mãe. Seria eu o filho de mais afinidade com ele. Morreu na noite em que eu estava com ele. De 1 mês para cá, tenho sonhado muito com ele. E não são sonhos bons. Ora foi no velório, ora ele pedindo socorro e rebelde, etc. O que o Espiritismo pode me ajudar? Bom, primeiro que o sono físico, ele nos proporciona a possibilidade realmente de encontrarmos com os nossos entes queridos, né, com os nossos amigos. A família humana, ela se estende a muito mais do que a família de laços materiais. Mas o fato é que existe essa possibilidade do reencontro durante o sono. E cada um de nós é um universo de emoção e de pensamento. E tem um velho ditado que diz, você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de 60 quilos de sal e você não consegue conhecer a pessoa, não é? Na realidade, esse universo único, nós somos cada um universo e somos único no universo. Mas não somos os únicos, né, a existir no universo. Único no sentido de que ninguém é igual a ninguém. E muitas vezes, por mais que a gente tenha afinidade, convivência, entendimento, a gente não consegue conhecer o universo inteiro do outro. E muitas vezes, nesse universo inteiro do outro, assim como no nosso, existem uma série de conflitos espirituais e emocionais que podem trazer perturbação para aquele espírito quando ele está fora do corpo físico, porque o corpo físico ele contém um pouco essa emoção, né? E esse pensamento que o espírito, que a mente espiritual pode lançar no universo. O corpo físico nos contém, é como se fosse uma prisão. Nós estamos aprisionados. Quando nós deixamos o corpo físico libertos, nós conseguimos extravasar mais daquilo que nós somos. E muitas vezes aí vem muitas surpresas, inclusive para nós mesmos, nesta
neste extravasamento de nós mesmos, nós começamos a perceber que tem uma série de problemas que às vezes precisam ser trabalhados. E o que pode acontecer, né, no caso aqui do papai, que já faleceu, que está no mundo espiritual, é ele ter encontrado alguma dificuldade, ele está sentindo alguma dificuldade nesse início da vida dele no plano espiritual e que está buscando aquele com quem ele tem mais afinidade, com quem ele compartilhou mais as suas dificuldades, para trocar essa emoção, essa ideia e quem sabe assim achar o caminho do equilíbrio. O que a gente entende que a melhor forma de ajudar é isso que o Jomar acabou de falar. Então, se você está encontrando com seu papai no plano espiritual e que está percebendo que ele não está bem, então prepare-se para encontrar com ele. Leia a sua página, que vai te orientar, que vai te trazer as ideias que você precisa, que vai fazer fluir da sua boca o que ele precisa ouvir para confortá-lo. E faça a prece antes de dormir. É a melhor maneira de você ajudá-lo, né? E eu digo o seguinte, semente a semente, né? Se você vê uma árvore frondosa hoje, você deve se lembrar que aquela árvore frondosa veio de uma sementinha. Então, aquilo que parece ser muito pequeno, ele pode, com o correr do tempo, se tornar algo grandioso. A sua prece, a sua oração, a sua reflexão e o seu carinho vai ajudar com certeza seu pai. Tá certo? É bom ouvir uma médica pediatra falando, né? Papai, o carinho e tal. Que bom. Muito feliz. Mas é isso mesmo, viu? A oração, né? A gente lembra de André Luiz, que a mãe dele desencarnada orando para ele, né? Até o dia dele despertar. Então, é por aí. Boa noite. Minha curiosidade é a respeito da reencarnação. Se toda pessoa, né, a alma, já vem de uma vida passada e a população só aumenta a cada ano, de onde vêm as almas novas, né, para as pessoas? Seriam os animais? Eles têm alma também? Interessante questão, né? Essa questão também me amargurava, né? Da onde está nascendo tanto espírito novo ainda, né? Como é que Deus está fazendo tanto espírito? E a resposta a essa questão são duas. A primeira resposta é o seguinte: espíritos terráqueos, espíritos que tiveram o seu desenvolvimento no planeta Terra, estão aqui hoje quase 20 bilhões de espíritos. Porque o tempo de desenvolvimento desses espíritos foi muito grande. A Terra tem milhões de anos, e esses espíritos vêm sendo maturados aqui há milhões de anos. Então nós tínhamos uma população espiritual muito maior do que a população reencarnada. Somente agora que a população reencarnada atingiu 6 bi, não é isso? Mais ou menos, 7 bi, é que nós temos em torno de 1/3 da população de espíritos do planeta Terra. Espíritos com E maiúsculo, que são espíritos que alcançaram o grau de autoconhecimento, de autopercepção, de individualização, que são os que podem reencarnar nos seres humanos. São espíritos que chegaram nesse nível de evolução. Então essa é parte da resposta. A outra parte é o seguinte: a Terra não está sozinha no universo. A Terra, durante esses milhares de anos, centenas de milhares de anos que tem humanidade aqui, ela recebeu, como é que chama? Emigração é que vem? Imigração de outros planetas, e ao mesmo tempo agora vai fazer o contrário, vai exportar também espírito. Ela já importou espírito e agora vai exportar espírito conforme a necessidade. Então os planetas, há essa migração de espíritos indo e vindo.
que faz com que a população de espíritos planetários mudam. Então, isso é porque que a população encarnada aumenta sem que haja grande mudança na desencarnada. Agora, outra parte da questão muito interessante, que é onde que surgem as almas novas. São dos animais? Isso é interessante a gente falar sobre isso, porque Deus sempre está criando. E realmente, os animais vão evoluindo também. Só que os animais não têm o que a gente chama de espírito, com E maiúsculo. Eles têm um princípio inteligente, que é o espírito, com E minúsculo. Porque lá no livro dos Espíritos fala assim, dos princípios do universo. Tem o princípio material e o princípio espiritual, que algumas vezes é chamado de espírito. Mas é um princípio ainda. Não é o espírito individualizado que nós somos, com letra maiúscula. Esse espírito, princípio inteligente, vai evoluindo. Só que ele não consegue dar um salto de sair dos animais irracionais e ir diretamente para o homem. O que acontece? Nós estamos ajudando a evolução dos animais, dos espíritos com E minúsculo que habitam os animais, dos princípios inteligentes. Os mamíferos superiores são os mais evoluídos do planeta Terra. E a convivência deles com os seres humanos, que estão muito mais evoluídos na escala espiritual, está ajudando eles a evoluírem mais rápido. Principalmente o gato, o cachorro, aqueles que convivem com a gente, estão evoluindo bastante. Sem falar dos hominídeos, né? Dos como é que chama? Orangotango, primatas, né? Orangotango, chimpanzé, esses que estão também bastante evoluídos já na escala do planeta Terra, dos animais. Então, o que acontece? Todos esses princípios inteligentes estão evoluindo e vão chegar no momento de alcançar a fase humana, de autoconhecimento, de percepção, autoconsciência, ou seja, consciência de si mesmo, e chegar ao ponto de espírito com E maiúsculo. Quem quiser ler um livro a respeito, pode ler o livro Alma dos Animais, do Paulo Neto, que é editado pela JEC Editora, deve ter na biblioteca. É um livro muito interessante que ele vai fazer uma pesquisa sobre esse tema da alma dos animais. Estamos encerrando, né? Gente, muito obrigado a todos. Espero que a gente possa ter atendido. Acho que as de hoje respondemos todos, né? E até terça-feira que vem, tá? Boa noite, muito obrigado.